Bom dia a todos. Vamos então dar início à sexta aula da neuroanatomia da linguagem e nesta aula vamos falar de três tópicos. Em primeiro lugar, e tendo já falado do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, começamos por dar uma pequena abordagem àquilo que é o elemento básico da condução nervosa, que é o reflexo, mas sabemos que para o nosso trabalho vamos precisar de algo muito mais complexo em termos de captação de informação e de produção de resposta. O segundo aspecto que vamos dar então neste caso será o das vias nervosas, quer das vias ascendentes, das vias que nos trazem informação, quer das vias descendentes, das vias que conduzem as ordens que nós damos depois ao resto do corpo, nomeadamente a produção de discurso. A segunda parte da aula vai ser dedicada à classificação das afasias. Há muita nomenclatura que vocês vão conhecer no futuro. Alguma dessa nomenclatura é considerada a nomenclatura atual, no entanto, sabemos que é necessário ter mais noções do que isso. E na primeira aula eu falei-vos disso. Existem todo um conjunto de conceitos, de definições, que apesar de já não serem consideradas nomenclatura atual, infelizmente continuam a ser utilizadas. Eu próprio utilizo-as na minha prática diária. E, como tal, tendo em conta que vocês inevitavelmente vão contactar com isso, é importante que tenham noção das várias classificações, independentemente de já serem mais ou menos atualizadas. O final da aula será aquilo que servirá de pontapé de saída para a aula seguinte. E no programa original das aulas, hoje, teoricamente, nós iríamos falar sobre acidente vascular cerebral, mas daquilo que é um processo dinâmico de organização de conteúdos, acabei por perceber que ficaria uma aula demasiado pesada e, portanto, hoje vamos falar de generalidades de circulação cerebral, portanto, dos vasos sanguíneos que levam sangue e tiram o sangue do cérebro. E com essas bases nós depois vamos fazer aquilo que é o pontapé de saída para a aula seguinte, em que aí sim vamos falar da classificação dos vários tipos de AVC e das respectivas implicações. Ora, avançamos então para a primeira parte da aula. Como eu disse, iremos falar de vias nervosas. Para isto, nós vamos precisar fundamentalmente de recuar um pouco daquilo que já falámos em termos de condução nervosa. Vocês sabem que a informação é transportada por neurónios, é transportada por menos neurónios do que aquilo que nós imaginávamos inicialmente. Ora, de facto, bastam apenas 2 ou 3 neurónios para nós conseguirmos ter uma via nervosa. E, finalmente, agora vamos integrar toda a informação ao nível do sistema nervoso central, não apenas ao nível da medula, que seria responsável pela produção dos reflexos, dos elementos básicos do sistema nervoso, mas agora vamos incluir outras partes do sistema nervoso central que vão processar a informação e dar-nos a capacidade de produzir respostas mais complexas que depois serão conduzidas ao exterior, novamente por intermédio do sistema nervoso periférico. Para isto, vamos andar um bocadinho para trás. Ora, recordando este slide que eu vos apresentei na quarta aula, isto representa toda a hierarquia, toda a organização conceptual, desde a entrada de um estímulo até à produção de uma resposta, sendo a informação conduzida através do sistema nervoso periférico, processada ao nível do sistema nervoso central e depois, novamente, a resposta conduzida via sistema nervoso periférico até ao exterior. Ora, de facto, nós aqui já falámos de alguns componentes. Portanto, se nós tivermos uma experiência dolorosa, qualquer coisa que produza uma resposta imediata, nós estamos a falar de reflexos. E esses reflexos são o fundamental, principalmente quando falamos de respostas involuntárias, como são aquelas que acontecem ao nível do sistema nervoso autónomo. Já quando falamos de respostas voluntárias, aí sim temos uma situação que vai envolver toda a estrutura do encéfalo e vamos ter que ter processamento de informação e tomada de decisão e, como tal, já não estamos a falar apenas de reflexos. Mas, novamente, aqui nós temos sempre o mesmo percurso. Órgão dos sentidos, sistema nervoso periférico, sistema nervoso central, depois produção de resposta, novamente sistema nervoso periférico e, finalmente, o órgão afetor, sejam eles os músculos, as cordas vocais, qualquer órgão que nós consigamos controlar. Ora então, do primeiro tópico da aula de hoje, vamos então falar das vias ascendentes ou sensoriais, a informação que nos chega, e então das vias descendentes ou motoras, que são a informação que nós produzimos e que encaminhamos então ao exterior. Para isto, nós vamos depender dos dois grandes componentes do sistema nervoso central, como local de processamento de informação, e do sistema nervoso periférico como local de condução da informação. Para vocês,
fundamentalmente, interessa-vos, obviamente, toda a informação que é conduzida no sistema nervoso periférico através dos pares cranianos, nomeadamente aqueles que estão relacionados com os movimentos dos músculos da laringe, com as cordas vocais, com os movimentos da língua, e portanto vocês sabem que há vários pares cranianos da aula anterior que estão diretamente relacionados com isto, mas recorde sempre que a comunicação terá sempre uma dimensão verbal e uma dimensão não verbal, e portanto os gestos que nós produzimos enquanto produzimos discurso, obviamente que tudo isso contribui para aquilo que nós chamamos a linguagem. E, portanto, obviamente que os pares raquidianos terão algum interesse também para a produção de discurso e como fazendo parte da resposta motora que nós produzimos. E, consequentemente, vocês quando pensam nas vias nervosas vão ter que pensar sempre num todo. E qualquer uma destas dimensões que esteja comprometida vai tirar aquilo que, no fundo, é a riqueza do discurso de cada pessoa. Ora, nesta fase, precisamos de definir o que é que são vias nervosas. Entendemos por vias nervosas o conjunto formado por uma sequência de neurónios que vão ser percorridos por informação. Esta informação, como vocês sabem, é enviada por mensageiros químicos e elétricos, os tais potenciais de ação que se propagam na membrana celular do neurónio e que depois juntam à membrana sináptica por intermédio de libertação de substâncias químicas, neurotransmissores, vão ser conduzidos à próxima célula, gerar também aí um potencial ação. Em termos de vias nervosas, elas habitualmente têm um nome que é composto por duas ou mais palavras, em que cada uma destas palavras vai designar então a origem e o fim do feixe. Portanto, se nós dissermos, por exemplo, um feixe espinotalâmico, nós estamos a falar de um feixe que passa pela espinal medula e que se vai dirigir ao tálamo. Se nós falarmos de um feixe espinocerebeloso, falamos de um feixe em que o primeiro neurónio está na espinal medula e o segundo neurónio está no cerebelo. E assim sucessivamente. Relativamente às vias, nós percebemos agora que a informação que é conduzida principalmente ao nível da espinal medula não é conduzida de forma completamente anárquica. E nós vamos ter regiões da medula que fazem a condução da informação aferente, da informação ascendente, da informação sensorial que nos chega, e habitualmente essa informação é conduzida nos cordões mais posteriores da medula, e a informação que nós produzimos, a resposta, é conduzida por intermédio de vias descendentes ou motoras que são conduzidas nos cordões anteriores da medula. Se vocês perceberem esta segmentação, vocês conseguem perceber coisas tão simples como, por exemplo, uma pessoa que tem uma hérnia ou que tem uma compressão qualquer da medula, em que, consoante a zona da medula que é comprimida, vocês vão ter uma componente mais sensorial ou uma componente mais motora. Por exemplo, uma pessoa que tem uma hérnia discal em que o disco comprime a região posterior da medula vai se queixar de pernas dormentes, vai se queixar de não ter sensibilidade nos pés. Por outro lado, se a hérnia discal, se a maneira como o disco se desloca comprimir principalmente a região anterior da medula, a pessoa vai se queixar de falta de força, vai se queixar de dar ordens e os pés não obedecerem, portanto vai ter uma componente motora mais do que sensitiva. Em último caso, toda a patologia medular grave, todas aquelas situações que comprimem ou que fazem secção completa da medula, por exemplo, uma pessoa que teve um acidente de viação e que fez literalmente uma secção medular a nível, por exemplo, lombar e ficou paraplégica, vai ter uma componente mista, nem a componente sensitiva nem a componente motora se encontram preservadas. Vamos começar pelas vias ascendentes ou sensoriais, portanto as vias que são responsáveis por nos trazer informação e que caminham nos cordões posteriores da medula. As vias sensoriais são, obviamente, fundamentais para a percepção de tudo o que é estimulação externa, tudo o que é informação que nos chega do exterior e que depois é conduzida até aos níveis centrais do sistema nervoso central. Consequentemente, se vocês pensarem no percurso que a informação vai ter que ter, estamos a falar de terminações nervosas que se encontram nos órgãos dos sentidos e podemos estar a falar simplesmente de uma terminação nervosa que se encontra na ponta do dedo, que depois vai ser conduzida via sistema nervoso periférico até à espinal medula, e é aí que nós vamos encontrar o primeiro núcleo, o primeiro neurónio, e depois a informação vai caminhar em direção ao encéfalo.
em relação aos órgãos de processamento central. E, portanto, tipicamente, quando nós falamos de vias sensoriais, o primeiro nome, o ponto de partida, será espino qualquer coisa, porque o primeiro neurónio tem as terminações nervosas nos órgãos dos sentidos e tem depois o núcleo, e é isso que interessa, onde é que está o núcleo, ao nível da espinal medula. E depois, o órgão de destino, que será algo do encéfalo, vai dar origem ao segundo nome. E, portanto, informação que vai da espinal medula em direção ao tálamo, e vocês lembram-se que o tálamo era aquele órgão que era responsável pela tradução da informação que os órgãos dos sentidos davam ao cérebro, esse feixe vai se chamar espino-talâmico. Se for informação, por exemplo, essencial relativamente ao equilíbrio, em que posição é que as articulações das pernas estão, para nós sabermos em que posição é que estamos neste momento, por exemplo, vai ser uma informação que é conduzida da espinal medula ao cerebelo e, portanto, chama-se espinocerebelosa. Se nós estivermos a falar de coisas tão elementares como, por exemplo, o controle da respiração, que sabem que a formação reticular é uma zona muito antiga da região do encéfalo, de todos os vertebrados superiores, e que controla o estado de vigília e funções básicas, como, por exemplo, a respiração, os batimentos cardíacos, nós vamos ter então o feixe espino-reticular. E, portanto, o primeiro nome será sempre o ponto de partida, que habitualmente será um neurónio localizado na espinal medula, e que as terminações estão nos órgãos dos sentidos, e o segundo nome será sempre uma estrutura localizada no sistema nervoso central, habitualmente ao nível do encéfalo. Obviamente que nós aqui vamos ter centenas de combinações possíveis entre terminações nervosas e de órgãos dos sentidos e terminações nervosas localizadas ao nível do sistema nervoso central. Nesse sentido, não tenho interesse em referenciar todos esses, mas vou-vos dar exemplos daqueles que são as principais vias de comunicação com o exterior e vias que transportam 90% da informação que é percepcionada pelos órgãos dos sentidos e que depois é processada ao nível do sistema nervoso central, como, por exemplo, a via espinotálamo-cortical e a via espinocerebelosa. Como podem ver, a primeira tem 3 nomes, portanto vamos ter 3 neurónios, e a segunda tem 2 nomes, portanto vamos ter 2 neurónios que já vamos ver onde é que estão localizados. Então vamos começar pelo feixe espinotálamo-cortical. O feixe espinotálamo-cortical é a principal forma que nós temos de transmitir informação sensorial cutânea ao cérebro. Ou seja, de cada vez que qualquer ponto da nossa pele toca em alguma coisa, e nós temos informação que daí conseguimos retirar, e estamos a falar, por exemplo, de vocês passarem os dedos por uma superfície ou de pisarem alguma coisa e conseguirem descrever a superfície que estão a pisar, é através desta informação, é através desta via que toda a informação vai ser conduzida em direção ao cérebro. Então, se o nome é feixe espinotálamo-cortical ou via espinotálamo-cortical, se tem 3 nomes, nós vamos ter aqui 3 neurónios envolvidos. Não vamos ter mais do que isso. Lembrem-se que estruturalmente os neurónios podem ter até 1 metro de comprimento e, portanto, nós vamos ter aqui 3 neurónios envolvidos. Onde é que estes 3 neurónios vão estar localizados? Ou onde é que o núcleo destes 3 neurónios vai estar localizado? O primeiro ao nível da espinal medula, o segundo ao nível do tálamo e o terceiro ao nível do córtex cerebral. Lembrem-se que praticamente todos os órgãos sensoriais têm que transmitir informação ao tálamo para ele descodificar e depois só então é que o tálamo envia a informação para o cérebro para ser armazenada e processada. O único órgão dos sentidos que escapa a tudo isto é o olfato, que se vocês bem se lembram, era processado no córtex olfativo ou na zona do córtex frontal e que não precisava de ser traduzido pelo tálamo. Todos os outros órgãos dos sentidos sofrem um trajeto semelhante, por exemplo, a visão, por exemplo, todos os outros órgãos que não estão diretamente relacionados, neste caso com o olfato, em que, não através da espinal medula, mas por outras vias, vão sempre passar pela região talâmica e, por fim, pela região cortical. Portanto, vocês percebem aqui que existem outras vias, não desta que estamos aqui a falar, mas outras, que também vão ter qualquer coisa tálamo-cortical na sua descrição. Então, mas vamos voltar então à via espinotálamo-cortical e falar da posição de cada um dos neurónios. O primeiro neurónio é aquele cujas terminações se encontram localizadas mais perifericamente. Portanto, estamos a falar de um neurónio cujo núcleo se encontra na espinal medula e que as terminações do seu axónio vão estar localizadas nos receptores, por exemplo, aqui na pele. Portanto, as terminações de neurónios estão na pele. A informação é conduzida através do axónio e vai então terminar ao nível do núcleo,
que se encontra localizado no corno posterior da medula. Portanto, na porção posterior da medula, nós vamos encontrar substância cinzenta e é aí que se vai encontrar o núcleo do primeiro neurónio e é aí que se vai fazer a sinapse, ou seja, a comunicação com a terminação do segundo neurónio, que é o neurónio que depois vai para o tálamo. O segundo neurónio, como o próprio nome indica, se é um neurónio talâmico, vai ter o núcleo localizado no tálamo e as suas terminações nervosas são aquelas que vieram cá abaixo à espinal medula receber aquela informação da fenda sináptica e vieram então por aí acima até à região do tálamo, onde vão sinapsar, fazer então a sinapse, vão então comunicar com o terceiro neurónio. Aqui, algo acontece neste trajeto, ou seja, na passagem do primeiro neurónio para o segundo neurónio, as fibras do segundo neurónio, em algum momento, vão caminhar ao longo da espinal medula. Imaginem que estamos a receber informação da pele do pé esquerdo. Vão caminhar na espinal medula e, algures a meio do seu trajeto, vão cruzar para o lado direito da medula. Portanto, vão cruzar para o lado contralateral. E isto justifica aquela ideia que vocês têm já concebida de que o lado direito do cérebro controla o lado esquerdo do corpo e vice-versa. Também a nível sensitivo é assim, ou seja, a informação do lado esquerdo do corpo é conduzida para o lado direito do cérebro e este cruzamento ocorre a meio do trajeto do segundo neurónio. Finalmente, o terceiro neurónio é aquele neurónio cujas terminações encontram-se localizadas ao nível do tálamo, onde é feita a sinapse com o núcleo do segundo neurónio e cuja informação depois vai ser transferida e o núcleo do terceiro neurónio vai se encontrar na substância cinzenta do córtex cerebral. E é aqui que nós vamos ter informação sobre dor, sobre temperatura, sobre tacto, sobre sensação de comichão, de prurido. Tudo isto vai ser conduzido então por intermédio desta via. Vocês percebem que nós temos múltiplas outras formas de obter informação, mas sem dúvida que a informação sensorial obtida através da pele é das principais fontes de informação que nós temos constantemente a ser fornecida ao nosso cérebro. A segunda via de que eu falei é a via espinocerebelosa. Esta via espinocerebelosa, como o próprio nome indica, tem dois nomes e, consequentemente, a via espinocerebelosa é constituída, então, por um neurónio que tem o núcleo ao nível da espinal medula e um neurónio que tem o núcleo ao nível do cerebelo. Esta informação não é uma informação tão consciente como aquela que nós tínhamos através da via espinotálamo-cortical, não carece de tradução pelo tálamo, mas vai nos dar informação constante sobre o posicionamento das nossas extremidades. Em que posição é que estão cada uma das articulações dos membros superior e inferior e diz-nos ao nosso organismo em que posição é que nós estamos em cada momento e nós conseguimos invocar essa informação. Ora, o primeiro neurónio vai estar localizado onde? As terminações nervosas não estão na pele, estão antes ao nível das articulações e ao nível dos tendões e vão dizer em tempo real ao cerebelo qual é que é a posição da articulação naquele momento. Vai-vos dizer se o joelho está fletido ou se está estendido, vai-vos dizer se o cotovelo está dobrado ou se está estendido e assim sucessivamente. Da mesma forma, vai-vos dizer qual é que é a pressão e a tensão que cada um dos músculos, que cada um dos tendões está a exercer. Essa informação vai subir ao longo, então, de todas as terminações nervosas até à espinal medula e é aí que existe a sinapse para o segundo neurónio. O segundo neurónio vai caminhar ao longo da espinal medula e de forma parcialmente consciente, parcialmente inconsciente, ou seja, em tempo real o vosso cerebelo sabe em que posição está o vosso corpo e a qualquer momento vocês podem invocar essa informação, vai ter então o segundo neurónio com o núcleo localizado ao nível do cerebelo. Reparem que agora aqui, algo de muito diferente acontece em relação à feixe espinotálamo-cortical. Não houve cruzamento de informação para o lado contralateral da medula a meio do trajeto. Ou seja, quando vocês têm informação tátil, por exemplo, sobre o vosso pé esquerdo, a informação é enviada para o lado direito do cérebro. Mas, ao mesmo tempo, a informação sobre a articulação é enviada para o mesmo lado do cerebelo e não para o lado contralateral. Ora, isto gera uma situação de confusão. Se tudo estiver bem com o organismo, o processamento de informação é ideal, mas imaginem, por exemplo, uma pessoa que sofreu um AVC,
em que parece que poderá haver uma informação contraditória, em que o cerebelo sabe em que posição é que está, por exemplo, o pé esquerdo, mas depois o lado direito do cérebro não consegue identificar nenhuma informação sensorial sobre o pé esquerdo. E, portanto, gera-se aqui uma informação em que hemisférios opostos, neste caso o hemisfério esquerdo do cerebelo e o hemisfério direito do cérebro, têm informação que não é complementar, que não é concordante. E daí muitas vezes nós vemos aquele quadro de agitação nas pessoas imediatamente a seguir a um AVC, que não compreendem porque é que deixaram de sentir metade do corpo e têm noção errada sobre aquilo que está a acontecer, tentam pegar no carro, tentam fazer uma atividade normal e obviamente que não conseguem. Agora, vamos passar para a segunda parte da aula, que são então as vias descendentes ou motoras. As vias descendentes ou motoras acabam por seguir um percurso idêntico, mas neste caso em sentido contrário, ou seja, trazem informação proveniente do encéfalo, que vai ser conduzida através da espinal medula e finalmente enviada até aos órgãos efetores, até aos músculos, até às articulações e depois vai-se gerar, por exemplo, um movimento. Dentro das vias motoras, mais uma vez, nós vamos encontrar dezenas de vias motoras descritas, mas não tenho interesse em estar a dar tudo isso.
Prefiro dar-vos como exemplos aquelas que são o melhor exemplo e aquelas que, no fundo, regulam 90% da atividade motora do nosso organismo. E é isso que nós vamos chamar o sistema piramidal e o sistema extrapiramidal. Relativamente ao feixe piramidal, é sem dúvida aquele que controla a esmagadora maioria de toda a atividade motora voluntária. E é graças à existência desta via que nós conseguimos ter movimentos coordenados, rápidos e ágeis. Se nós não tivéssemos uma via piramidal totalmente desenvolvida, jamais conseguiríamos tocar um instrumento musical, jamais conseguiríamos escrever, jamais conseguiríamos coordenar qualquer tipo de movimento de mãos ao nível que conseguimos controlar. Infelizmente também, grande parte das doenças neurodegenerativas que vocês vão estudar depois mais para a frente são doenças em que há compromisso da via piramidal e, consequentemente, a pessoa começa a perder esta agilidade e esta coordenação motora. Da mesma maneira, quando vocês olham para um medicamento e vão ler a bula, existem muitos medicamentos que vos dizem que vão ter efeitos da via piramidal e, consequentemente, não é recomendado que a pessoa conduza maquinaria pesada por aí fora, porque perde agilidade e coordenação motora. E, portanto, mais uma vez, nós estamos a falar de coisas que interferem com esta via piramidal ou sistema piramidal. Porquê é que se chama sistema piramidal? Porque ao nível do bulbo existe uma zona do tronco cerebral, especificamente ao nível das pirâmides do bulbo, que esta zona, por ter este nome de pirâmides, são zonas salientes e obrigatoriamente as vias destes feixes vão passar este nível, passaram então a chamar-se vias piramidais. Dentro da via piramidal, nós vamos encontrar dois feixes. Feixe córtico-espinhal e feixe córtico-bulbar. Estes dois feixes, no fundo, são a representação exatamente da mesma coisa. A única diferença é que, no caso do feixe córtico-espinhal, os núcleos do primeiro neurónio estão localizados na córtex cerebral e do segundo neurónio estão localizados ao nível da espinal medula. E, consequentemente, se nós estamos a falar da transição do central para o periférico, esta via piramidal córtico-espinhal é aquilo que vocês já conheciam previamente como par raquidiano. Mantendo a dimensão motora, se nós falarmos do feixe córtico-bulbar, ou seja, em que o primeiro neurónio está localizado no córtex cerebral e o segundo neurónio está localizado no tronco cerebral, numa coisa que se chama bulbo, vocês lembram-se que os núcleos dos pares cranianos estavam localizados no tronco cerebral. E, portanto, nós aqui estamos a falar, dentro das vias motoras, daquelas que nós vamos encontrar nos pares cranianos. Portanto, feixe córtico-espinhal fala da dimensão motora dos pares raquidianos, ou seja, pescoço para baixo, e o feixe córtico-bulbar fala dos feixes motores que controlam a atividade motora dos pares cranianos, ou seja, pescoço para cima. Começando pelo feixe córtico-espinhal. Córtico-espinhal, se tem dois nomes, temos dois neurónios. O primeiro neurónio vai estar no córtex motor. E nós tínhamos visto, quando falámos do cérebro, que a atividade motora voluntária habitualmente começava toda ela ao nível do córtex frontal e do córtex parietal. A pessoa que era submetida à lobotomia, em que perdia parte do lobo frontal, perdia a iniciativa. Portanto, toda a atividade motora começa habitualmente no córtex frontal, alastra ao córtex parietal e é daí que vai partir depois em direção à espinal medula. Vai atravessar toda aquela região piramidal, e daí que se chama feixe piramidal do tronco cerebral, e vai então dirigir-se para a espinal medula. Mas algures a meio do seu trajeto, nomeadamente quando está a passar ao nível do tronco cerebral, acontece aqui uma coisa curiosa que não acontecia nas vias sensitivas. Ora, a este nível, aquilo que vai acontecer é que parte das fibras motoras vão cruzar para o lado contrário da espinal medula, e daí que nós voltamos a dizer que o lado direito do cérebro controla o lado esquerdo e vice-versa. Mas há uma parte das fibras, uma minoria das fibras, que vão continuar do mesmo lado da espinal medula. Ora, este facto faz com que nós tenhamos aqui uma espécie de mecanismo de proteção do nosso organismo. Vocês imaginem a pessoa que teve um AVC e perdeu parte do lado direito do cérebro. Teoricamente, essa pessoa não iria continuar a conseguir mexer o lado esquerdo do corpo, porque as fibras motoras vindas do lado direito controlam o lado esquerdo do corpo.
Mas depois vocês veem que essas pessoas, apesar de tudo, ainda conseguem reabilitar qualquer coisa, ainda conseguem mexer qualquer coisa. Ora, vocês percebem agora porquê? Porque apesar da grande maioria das fibras que vinham do lado direito do cérebro cruzarem para o lado esquerdo, há uma pequeníssima parte das fibras que ficam do mesmo lado. E naquele caso concreto das pessoas que tiveram um AVC do lado direito, o lado esquerdo do corpo vai receber 15% das fibras, 15 a 25% das fibras que vêm do lado esquerdo do cérebro. Então estas pessoas vão manter alguma capacidade de coordenação motora. E é daí que nós insistimos que mesmo as pessoas que tiveram AVCs extensos devem ter reabilitação motora, devem ter fisioterapia. Porquê? Porque existe aqui esta plasticidade neuronal, esta existência de algumas fibras que não vêm do lado oposto, mas vêm do mesmo lado do corpo e do cérebro, que vão dar algum potencial de reabilitação. Ou seja, estas pessoas à partida teriam um compromisso total da zona motora, da capacidade motora daquele lado do corpo, mas afinal ainda existem ali alguns neurónios provenientes do mesmo lado do cérebro que poderão conseguir ajudar. A lesão dos feixes, como acontece, por exemplo, quando a pessoa tem um AVC, que foi o exemplo que eu dei, vai então dar origem a uma situação de paralisia, de parésia, em que a pessoa vai ter diminuição da motilidade e, inicialmente, vai ter um aumento do tónus muscular. Ora, isto é uma das coisas que nós temos que, às vezes, desmistificar um bocadinho na cabeça das pessoas. A maneira como é feita a condução nervosa, e vocês lembram-se que nós estudámos receptores de vários tipos, nomeadamente receptores da acetilcolina, vocês lembram-se que nem sempre o comportamento era excitatório e muitas vezes era inibitório. Ou seja, muitas vezes o córtex cerebral, quando dá ordens aos músculos, pelas vias motoras, dá ordem no sentido de relaxar e não tanto de contrair. E daí que vocês veem pessoas que tiveram AVC e que vocês vão encontrá-las acamadas, com o corpo paralisado, mas muitas vezes a exibir posição de flexão. A pessoa fica dobrada, contraída. Porquê? Porque não há aquela ordem de relaxamento que o córtex cerebral habitualmente dá. Portanto, o facto de perder o controle neuronal não quer dizer necessariamente que desapareça o tónus, antes pelo contrário, até pode aumentar. Só quando depois, mais tarde, nós já começamos a ter atrofia muscular, aí sim é que às vezes pode depois a pessoa ficar espástica, ficar já toda relaxada, e aí sim vocês vão encontrar depois outro tipo de posicionamento destas pessoas. Mas numa fase inicial, não é de todo invulgar vocês até encontrarem, em vez de encontrarem a pessoa flácida, encontrarem a pessoa contraída. Voltamos agora atrás e dentro do feixe piramidal, além do feixe córtico-espinal, tinha-vos falado do feixe córtico-bulbar. Ora, este é exatamente a mesma coisa. A ordem vai partir do córtex cerebral, onde está localizado o núcleo do primeiro neurónio, e depois vai dirigir-se em relação ao tronco cerebral, só que desta vez as raízes nervosas por aí vão ficar. E é daqui que vão nascer as raízes nervosas, que fazem parte dos pares cranianos e que vão controlar tudo o que seja movimentos da cabeça, movimentos de mastigação, movimentos da mímica facial, contração dos músculos da faringe, da laringe, e aqui sim nós estamos a falar de algo que é fundamental para o vosso trabalho. Portanto, quando nós falamos de terapia da fala, e obviamente que não devemos esquecer a dimensão não verbal, mas quando nós falamos de compromisso do sistema piramidal, aquilo que vos vai preocupar 90% das vezes, obviamente, que é o compromisso dos feixes córtico-bulbares, ou seja, aqueles que por algum motivo houve morte de uma zona do tronco cerebral e, consequentemente, os pares cranianos responsáveis pela mímica facial, pela contração das cordas vocais, pelos movimentos da faringe e laringe, vão se encontrar comprometidos. Como eu disse, então o feixe córtico-bulbar tem origem no córtex cerebral e depois o segundo neurónio não é mais do que a dimensão motora dos pares cranianos. E, portanto, vocês vão se lembrar do nervo facial, vão se lembrar do nervo do grande hipoglosso e por aí fora. E todos estes pares cranianos, então, são, no fundo, o segundo neurónio do feixe córtico-bulbar. Além do feixe piramidal, vamos encontrar os feixes extrapiramidais. Eles chamam-se extrapiramidais unicamente porque são vias motoras que não passaram ao nível das pirâmides do bulbo raquidiano. E estes feixes têm vários nomes, por exemplo, rubro-espinhal, vestíbulo-espinhal, retículo-espinhal,
que têm origem, neste caso, no núcleo rubro, no núcleo vestibular, na formação reticular e depois se dirigem à espinal medula, que não são diretamente responsáveis pela motricidade global, mas colaboram na coordenação. E vocês vão encontrar isto em pessoas que têm doenças neurodegenerativas, em que a via piramidal aparentemente está conservada, e essa pessoa que tem a mesma capacidade de mover que tinha previamente à doença, mas depois todos aqueles pequenos feixes que vão regular a qualidade do movimento e a coordenação encontram-se comprometidos. E vocês vão ter tremor, vão ter o doente com doença de Parkinson que treme as extremidades, apesar de depois de conseguir mexer-se normalmente numa fase inicial da doença. Vão ter o doente de Parkinson que, apesar de saber andar, a fase inicial de iniciar o movimento, de dar o primeiro passo, é aquilo que lhe custa mais uma vez porque é a via extrapiramidal que está comprometida. Grande parte da medicação que vocês podem dar a um doente, nomeadamente medicamentos psiquiátricos, muitas vezes não têm efeitos piramidais, mas têm efeitos extrapiramidais. E acontece a pessoa que toma um medicamento e diz que ficou toda a tremer. E aí sim, não tem a ver com o compromisso dos feixes córtico-bulbar ou córtico-espinhal da via piramidal, mas tem-se a ver com o compromisso das vias extrapiramidais. Avançamos agora para outra parte da aula, que está relacionada e que acaba por ser um bocadinho o pontapé de saída para o tema seguinte, que é o tema dos AVCs. E esta parte da aula vai se dedicar à classificação das afasias. Ora, nós aqui entramos num mundo em que existem múltiplos consensos, múltiplas nomenclaturas, em que teoricamente deveria haver uma atualização, em que havia coisas que ficariam para trás e outras que se mantinham ativas, mas, infelizmente, no fundo, se vocês virem na vossa prática diária daqui para a frente, vocês vão ver que os médicos, os terapeutas, todos nós continuamos a utilizar ainda uma mistura de designações antigas com designações modernas. Ora, o primeiro conceito que, quando falamos da afasia, que eu gostava de alguma maneira desmistificar, é uma ideia que vocês vão encontrar em vários sítios da literatura de que a produção da linguagem é feita ao nível do hemisfério dominante. Isso é o primeiro erro e que faz com que muitas vezes nós tenhamos surpresas quando abordamos, por exemplo, um doente com AVC, em que nós achamos que vai ficar com uma determinada sequela e fica com uma sequela completamente diferente. Vamos começar pelo representativo da maioria da população, pelos destros. Ora, 96% dos destros têm grande parte da atividade, nomeadamente da atividade de produção de linguagem, concentrada ao hemisfério esquerdo, ao hemisfério dominante. Existe uma pequeníssima porcentagem que foge a isto, mas, de facto, a esmagadora maioria tem a atividade cerebral no que toca à produção de linguagem concentrada ao hemisfério esquerdo. Mas neste estudo que eu vos mostro aqui neste quadrado, e que é um estudo muito pequenino, mas que serve perfeitamente para exemplificar este conceito, quando chegamos aos canhotos, aos sinistros, às pessoas que escrevem com a mão esquerda, que teoricamente teriam um hemisfério dominante à direita, nós vemos imediatamente que as coisas não são tão lineares como isso. Então, no caso dos canhotos, neste estudo em concreto, nós vimos que também eles tinham, no que toca à produção de linguagem, o hemisfério esquerdo como dominante. Ou seja, eles escrevem com o lado esquerdo do corpo, com a mão esquerda, mas, ao mesmo tempo, volta a ser, pelo menos no que toca à produção de linguagem, o hemisfério esquerdo, o hemisfério dominante. 15% deles, de facto, têm o hemisfério direito como dominante no que toca à produção de linguagem, e depois 15% deles, quando nós vamos ver aqueles estudos, nomeadamente de eletrofisiologia, em que vemos as zonas do cérebro que se iluminam com uma determinada atividade, neste caso com a produção de discurso e com a compreensão de discurso, vocês veem que 15% deles até apresentam atividade bilateral, ou seja, ambos os hemisférios estão a contribuir para a produção e compreensão de discurso. Portanto, as coisas não são assim tão lineares como nós imaginávamos até agora. A seguir, nós vamos encontrar a definição de afasia. E aquilo que se encontra aqui representado neste slide é aquilo que atualmente é considerado o estado da arte e a informação atualizada e mais válida, em que definimos então a afasia como perda ou prejuízo da linguagem causada por disfunção de uma região específica do cérebro. Nós podemos perder todos os componentes da linguagem em simultâneo ou podemos perder algum tipo de componente, nomeadamente a codificação, a pessoa que deixa de conseguir escrever, a perda de capacidade de transmissão, a pessoa que deixa de conseguir falar, ou a perda de descodificação, a pessoa que deixa de conseguir compreender a linguagem, quer seja a linguagem falada, quer seja a linguagem escrita. Habitualmente, 50% das afasias são secundárias à doença cerebrovascular, a AVCs, e depois nos outros 50% nós vamos encontrar toda uma panóplia de patologias, tumorais, traumatismo crânioencefálico, status pós-meningite, todo
tipo de outras causas que podem também elas provocar lesão cerebral e todas elas provocar então com que exista aqui um compromisso da linguagem. Temos que também ter noção daquilo que são as implicações da afasia, em que uma pessoa que tenha, por exemplo, um AVC e em que exista compromisso da linguagem, 70% destas pessoas não vão conseguir voltar ao trabalho. É curioso que este impacto, nomeadamente o impacto social, em que outros 70% das pessoas acabam por ter isolamento social, o impacto da perda de capacidade de comunicação é muito maior do que a perda motora. Ou seja, numa fase inicial, nós sempre que imaginamos doença cerebrovascular, imaginamos a pessoa que perdeu a mobilidade da perna ou do braço ou de ambos, mas a longo prazo, as pessoas que vivem com uma sequela muito maior são aquelas em que em algum momento perderam a componente linguística. Ainda no campo das afasias, encontramos então conceitos em desuso, nomeadamente a afasia de expressão e a afasia de compreensão, mas que vocês vão ver que são utilizados na prática diária. Portanto, nós até agora falávamos da afasia de expressão, a pessoa que não conseguia falar, que não conseguia exprimir-se, e que nós sabemos agora que é uma afasia em que existe um compromisso da capacidade de codificação e transmissão de informação e que pode haver um componente misto destas duas dimensões, e a afasia de compreensão, em que a pessoa não consegue perceber o discurso daquilo que lhe dizem, afinal existe uma compreensão quer da linguagem escrita, quer da linguagem falada, e a pessoa que não consegue ler também tem um tipo de afasia, e mais uma vez, esta definição da afasia de compreensão é demasiado redutora. Terminologias também que vocês vão encontrar e que não são sobreponíveis ao conceito de afasia. São, por exemplo, as parafasias. No caso das parafasias, existe produção de sílabas, palavras ou frases cujo intuito, cuja mensagem então não faz sentido, e são típicos daquilo que se chamam as afasias fluentes. Ou seja, são aquelas pessoas que falam muito, mas não acertam com aquilo que no fundo queriam dizer. E vão produzir então um discurso que nós não conseguimos compreender, mas não é por uma dificuldade de articulação. Portanto, a pessoa que tem disertria, que já vamos falar a seguir, no fundo não consegue articular as palavras. Esta pessoa consegue articular palavras, consegue articular sons, mas no fundo não consegue transmitir aquilo que queria transmitir. Nós temos vários tipos de parafasias. Temos a parafasia literal ou a parafasia fonética, em que existe substituição ou omissão de um determinado fonema numa determinada palavra, e é a pessoa que diz, em vez de dizer relógio, diz relóvio, é o exemplo que está aqui, em que a pessoa então substitui por uma palavra bastante semelhante, mas que não é exatamente aquilo que ela queria dizer. E existe a parafasia verbal, ou semântica, em que a pessoa troca uma palavra por outra, e esta é sem dúvida uma das parafasias mais frequentes, em que o doente quer dizer relógio e diz caneta, em que a pessoa queria dizer sapatos e diz óculos, e estas são aquelas que nós encontramos muitas vezes no serviço de urgência, e em que a pessoa fica muito frustrada porque quer encontrar a palavra que quer dizer e depois a própria pessoa tem noção de que não disse a palavra que queria dizer. E depois temos as parafasias neologísticas, em que a pessoa emite uma palavra totalmente nova, que não faz parte da linguagem daquela pessoa, não faz parte daquele idioma que a pessoa fala, e em que diz uma palavra, um neofonema, uma palavra totalmente nova, que não se trata só da troca de uma sílaba, em que realmente nada daquilo faz sentido naquilo que a pessoa queria dizer. Ainda dentro das afasias, quando vocês tiverem um doente com uma afasia, nós vamos ter então que não nos limitar à classificação da afasia de expressão ou de afasia de compreensão e dar uma dimensão muito maior, em que nós vamos caracterizar cada um dos componentes da linguagem. Portanto, quando vocês têm um doente com afasia, vocês, em primeiro lugar, devem identificar se esse doente tem linguagem espontânea ou não. Isto é, se ele consegue produzir discurso. E é isso nós vamos classificar a afasia do doente como fluente ou não fluente. Se o doente espontaneamente produzir discurso, temos uma afasia fluente, independentemente do conteúdo. Se o doente não produzir discurso, nós temos uma afasia não fluente. A segunda dimensão que nós vamos avaliar é a compreensão, em que nós vamos ver se o doente tem capacidade de compreender a linguagem falada e a linguagem escrita. Mesmo não conseguindo emitir ou compreender discurso,
algumas coisas que estão quase relacionadas mais com reflexos do que propriamente com atividade intelectual superior poderão estar preservadas, nomeadamente a capacidade de repetição, que é a pessoa que vocês mandam repetir uma palavra, ela repete, mas depois quando tenta falar não consegue produzir um discurso adequado. Ou então a capacidade de nomeação, em que a pessoa, por exemplo, teve um AVC, vocês mostram-lhe uma caneta, a pessoa não consegue dizer que é uma caneta, mas consegue explicar para que é que serve. E então vocês mostram um relógio e dizem o que é que tem aqui, e a pessoa diz é uma coisa para ver as horas, e não consegue identificar. Ora, só quando nós caracterizamos completamente estas 4 dimensões é que nós verdadeiramente caracterizamos a afasia. E vocês percebem aqui então porque é que a definição da afasia de compreensão e de expressão é demasiado redutora, porque no fundo não avaliou todos estes componentes da linguagem. Nos próximos 2 slides, aquilo que eu vos vou tentar transmitir é o percurso neurológico, visualmente falando, daquilo que acontece quando a pessoa produz discurso face à linguagem falada, ou seja, quando nós falamos depois de alguém falar connosco, e a produção de discurso face à linguagem escrita, ou seja, quando nós, por exemplo, falamos depois de ter lido qualquer coisa. Ora, começando pela palavra ouvida, ou seja, quando alguém falou connosco e nós vamos produzir uma resposta, a nossa viagem vai começar no córtex auditivo primário. O córtex auditivo primário está localizado ao nível do córtex temporal. Vocês têm aí essa zona que vai receber as terminações de um par craniano, do par auditivo, que vai vos dar a informação do exterior, a informação falada, e vai ser processada. O primeiro ponto de paragem vai ser ao nível da área de Wernicke, em que vai haver então alguma produção de resposta já, e depois a capacidade de resposta motora vai então partir ao nível da transição do lobo frontal para o lobo parietal, numa área de Broca, nome que vocês já conheciam da história da neuroanatomia. Finalmente, ao nível do córtex motor, na região parietal, que vai estar então a ser produzida a resposta, informação essa que depois vai ser conduzida através da via piramidal, neste caso da via córtico-bulbar, para um par craniano, ou para os pares cranianos diretamente relacionados com a produção de discurso. Quando nós falamos da resposta à linguagem escrita, nós vamos ter aqui algo semelhante, só que em primeiro lugar nós vamos ter que ver o discurso, neste caso vamos ter que ler qualquer coisa, e então a primeira área a ser estimulada é a área visual localizada no córtex occipital. A seguir, esta informação vai ser processada, vai ser enviada ao nível do córtex cerebral, e novamente aqui depois, em último caso, nós vamos ter uma resposta produzida na área do Broca, conduzida até ao córtex motor, e novamente vamos produzir então discurso falado. Novamente através dos pares cranianos, novamente através da via piramidal e novamente através do peixe córtico-bulbar. Recordando então aquilo que eu tinha dito sobre a caracterização de todas as dimensões das afasias para finalmente então termos uma classificação adequada. Das múltiplas combinações possíveis, ou seja, se a pessoa tem uma afasia com produção ou sem produção de discurso, portanto, fluente ou não fluente, em que ainda assim tem capacidade de compreender ou tem capacidade de repetir, nós vamos ter então aqui múltiplas classificações. Não me interessa estar exaustivamente a analisar aqui toda esta tabela. Em termos práticos, nós na nossa prática diária não encontramos diariamente todas estas variedades, mas acho que seria importante que vocês ficassem com a noção geral de quais é que são as mais frequentes. Ora, dentro dos síndromes afásicos não fluentes, ou seja, em que o doente não tem capacidade de produção de discurso espontâneo, em que a pessoa não consegue falar, não consegue escrever, não consegue produzir um discurso adequado, ainda assim nós vamos ter 2 mais frequentes, nomeadamente os síndromes afásicos de Broca e o síndrome afásico global. Volto a dizer isto dentro das não fluentes. Na afasia de Broca, habitualmente a compreensão está mantida. A capacidade de repetição está perturbada, mas até certo ponto e com calma o doente consegue repetir. E no caso da afasia global, existe um componente comprometido da compreensão, bem como da repetição. Ou seja, em termos práticos, nós estamos a falar, de um modo geral, nos doentes que não têm capacidade de produzir discurso, em que nós podemos, no caso da afasia de Broca, falar com a pessoa, e ela compreende perfeitamente aquilo que nós dizemos, embora não consiga depois comunicar de volta, versus
no caso da afasia global, em que a pessoa não só não consegue comunicar connosco, como também não compreende aquilo que nós lhe dizemos. Dentro das afasias fluentes, ou seja, daquelas em que existe produção de discurso, as duas mais frequentes que nós vamos encontrar são a afasia anómica e a afasia de Wernicke. No caso da afasia anómica, aquilo que se encontra comprometido é a capacidade de nomeação. Ou seja, a pessoa compreende perfeitamente aquilo que nós dizemos, a pessoa repete tudo aquilo que nós pedimos para repetir, a pessoa consegue até produzir um discurso, mas não consegue nomear. E isto é o exemplo daquela pessoa a quem nós mostramos o relógio e ela não consegue dizer relógio. Portanto, consegue explicar para que é que ele serve, consegue explicar-lhe quem é que ofereceu o relógio, consegue explicar tudo e mais alguma coisa, mas não consegue dizer o nome. Ela não consegue fazer a nomeação. No caso da afasia de Wernicke, é um síndrome afásico fluente, em que a pessoa fala muito, mas a compreensão está comprometida, tal como a própria repetição. E isto é muito típico, infelizmente Wernicke acaba por ficar de forma quase infame, eternamente associado a isto, por exemplo, aos doentes alcoólicos, que têm um tipo de encefalite muito conhecida, que é a encefalia de Wernicke, e que são aquelas pessoas que falam, mas em termos práticos nós não percebemos nada do que é que eles estão a dizer, porque a componente de compreensão encontra-se perturbada e, consequentemente, o discurso que a pessoa produz é inadequado de um modo geral. Portanto, são as pessoas que, infelizmente, não se calam, mas em termos práticos também não estão a dizer nada de produtivo daquilo que vão falando. Para além da perturbação da linguagem falada, nós não devemos limitar as perturbações da linguagem apenas às afasias e devemos considerar também outras alternativas e outras opções de coisas que podem estar comprometidas, nomeadamente a capacidade de produzir linguagem escrita, ou seja, a pessoa perder a capacidade de escrever. Ora, numa situação em que a pessoa perdeu, e recordem a definição de afasia, a pessoa que deixa de produzir discurso por uma lesão cerebral. Se a pessoa é totalmente incapaz de produzir discurso, não estamos a falar de uma parésia da corda vocal, estamos a falar da pessoa que não consegue construir discurso falado. Invariavelmente essa pessoa também não vai conseguir construir discurso escrito. Ou seja, uma pessoa que tem um compromisso linguístico desencadeado por uma lesão do sistema nervoso periférico, eventualmente a pessoa pode não falar e vocês podem lhe dizer, mas escreva, e a pessoa escreve. Mas se a lesão for central e a pessoa tiver uma incapacidade de produzir discurso, independentemente da forma como vai apresentá-lo, essa pessoa também não vai ter capacidade de escrever. Por outro lado, principalmente em lesões altamente localizadas ao nível do córtex motor, e são exemplos disso habitualmente lesões do hemisfério esquerdo do córtex motor, poderá haver situações de agrafia pura, ou seja, a pessoa não tem afasia, mas não consegue escrever. E isso tem a ver com um compromisso motor, tem a ver com um compromisso da via piramidal, neste caso, que vai depois influenciar a atividade dos pares raquidianos. Outras perturbações de linguagem que vocês podem encontrar é a alexia, que é a perturbação da capacidade de leitura. Ou seja, a pessoa pode ter uma incapacidade, embora compreenda aquilo que lhe dizem, pode ter uma incapacidade de ler. Portanto, a pessoa olha para uma frase, se vocês lhe lerem a frase, ela percebe perfeitamente, mas se lhe colocarem o discurso à frente para ela ler, ela não consegue ler. O defeito pode haver a vários níveis, desde a pessoa que vocês colocam um livro à frente e a pessoa vai lendo com muita dificuldade e chega a um ponto que não consegue de facto compreender aquilo que está a ler e nem sequer consegue conjugar as palavras e as sílabas e produzir um discurso. Ou então é aquela pessoa que forma as frases perfeitamente, lê com uma cadência fantástica, é ótima para fazer um ditado, a pessoa lê de um livro, mas ao mesmo tempo não está a compreender absolutamente nada daquilo que está a ler. E isso também faz parte de um síndrome de alexia, embora uma situação bastante mais rara. Poderá existir uma situação de alexia pura sem agrafia, ou seja, a pessoa consegue escrever, mas é totalmente incapaz de ler. E isto acontece ao nível de algumas lesões temporo-occipitais do hemisfério esquerdo. Ou seja,
habitualmente o compromisso está logo aqui, e se vocês se lembrarem do trajeto da informação neurológica, acontece naquela componente que é a parte visual, em que a pessoa olha para o discurso e lê e não consegue compreender. Por outro lado, quando chega ao momento de escrever, é principalmente dependente do córtex motor e essa parte encontra-se preservada e, portanto, a pessoa não consegue ler, mas consegue escrever. Mas isto são situações, são combinações altamente raras e que nós próprios, na nossa prática diária, depois temos alguma dificuldade de caracterizar sem a presença de um neurologista que já esteja mais treinado em tudo o que seja perturbações da linguagem. A disartria é uma componente completamente diferente da afasia. Portanto, a pessoa que tem dificuldade em construir discurso por dificuldade de articulação verbal não tem nada a ver com lesão propriamente das vias que lhe permitem construir discurso. Estamos a falar apenas de uma componente motora. E neste caso, a pessoa tem dificuldade em produzir sons simplesmente porque a parte motora encontra-se comprometida. É como se fosse uma pessoa que cocheia, que não consegue andar de forma adequada, mas não é que a pessoa não saiba andar, a pessoa simplesmente não consegue fazê-lo de forma adequada. Aqui é a mesma coisa, a pessoa tem o discurso perfeitamente preservado, compreende, consegue construir frases, consegue evocar os nomes, mas simplesmente depois, por alterações motoras, da mímica facial, nomeadamente, a pessoa não consegue emitir o discurso de uma forma adequada e, como tal, tem uma disartria, que é algo muito diferente de uma afasia. Em casos extremos, em que uma disartria é de tal maneira grave que a pessoa não consegue articular uma única palavra, designamos isso de anartria. Mas, mais uma vez, nós depois temos outros mecanismos que nos permitem identificar se a pessoa está a produzir, a conceber discurso de forma adequada. E se vocês perceberem que a pessoa, de facto, sabe perfeitamente o que é que quer dizer, simplesmente não consegue articular, não devemos classificar isto como afasia, mas sim como uma disartria. A terceira parte da aula é aquilo que poderemos considerar o ponto de partida ou pontapé de saída para depois a aula dos acidentes vasculares cerebrais. Inicialmente, no programa que eu vos apresentei no início do ano, nós neste momento iríamos dar todos os AVCs, nomeadamente no encadeamento da classificação das afasias, mas acho que é necessário vocês, em primeiro lugar, perceberem o que é a fisiologia para depois nós passarmos para a fisiopatologia. E neste caso concreto, para vocês perceberem o que é um AVC, um acidente vascular cerebral, vocês têm que perceber primeiro o que é a fisiologia saudável do vosso cérebro e da circulação cerebral. E portanto vamos novamente aqui para a anatomia descritiva. Ora, como vocês se devem lembrar do secundário, se tivermos que fazer aqui um ponto de partida da circulação sanguínea, vamos utilizar o coração como referência. Não só como referência, mas como ponto de convergência onde tudo se cruza. Ora, o nosso coração tem 4 cavidades, 2 aurículas e 2 ventrículos. As aurículas são as cavidades onde o sangue entra e os ventrículos são as cavidades onde o sangue sai. E nós podemos considerar que de forma quase independente e sem que haja mistura de um lado para o outro, nós temos um coração direito e um coração esquerdo. O lado direito do coração, aqui representado a azul, é menos desenvolvido, tem menos massa muscular. E, no fundo, quando o nosso ventrículo direito contrai, a única coisa que ele tem que fazer é o sangue sair e ir até aos pulmões, onde vai ser oxigenado. Este sangue oxigenado, por sua vez, depois vai voltar ao coração e desta vez entrar para o lado esquerdo do coração. E quando o nosso ventrículo esquerdo contrai, nós aí sim vamos distribuir sangue arterial, sangue rico em oxigênio e nutrientes, por todo o corpo. E é aqui que vai interessar para a circulação cerebral. Portanto, é o lado esquerdo do coração a contrair e a mandar todo o sangue para o maior vaso do corpo que nós temos, que é a artéria aorta. Quando pensamos na circulação sanguínea e no fornecimento de sangue arterial, sangue rico em oxigênio, em direção à região do encéfalo, nós pensamos em 3 grupos de vasos ou 4 artérias específicas. O tronco braquiocefálico, do lado direito, a artéria carótida primitiva esquerda e ainda as artérias vertebrais direita e esquerda. E nós vamos ver agora exatamente onde é que se origina cada um destes vasos sanguíneos. Portanto, do tronco braquiocefálico, da carótida primitiva esquerda e ainda das artérias vertebrais da direita e da esquerda.
Então, imediatamente, e agora peço que tentem seguir aqui o trajeto da artéria aorta, portanto, ela imediatamente assim que sai do ventrículo esquerdo, faz um arco, e o primeiro vaso que nós vamos ver a emergir da aorta chama-se tronco braquiocefálico. Ora, o tronco braquiocefálico, que vocês veem na imagem em cima e à esquerda, é um vaso arterial comum que vai levar sangue quer para o braço direito, quer para o lado direito da cabeça. E, portanto, vocês veem um pouco mais acima, após a sua origem, que este vaso sanguíneo se bifurca e vai dar origem a uma carótida primitiva direita, que fornece sangue arterial ao lado direito da cabeça, e vai dar origem a uma artéria subclávia que vai para a região axilar e que vai fornecer a circulação sanguínea para o braço direito. Portanto, o primeiro vaso que nós temos aqui é o tronco braquiocefálico, que é responsável por toda a circulação arterial do lado direito da cabeça e do membro superior direito. À esquerda, por mecanismos que nós desconhecemos, não existe um tronco braquiocefálico esquerdo. E imediatamente ao nível da aorta, vocês veem que a artéria comum primitiva esquerda e a subclávia esquerda originam-se de forma separada. Passamos agora para as carótidas primitivas. Do lado direito, que no fundo resulta da ramificação do tronco braquiocefálico. Do lado esquerdo, que se origina diretamente da aorta, nós vamos ter então as carótidas primitivas. Carótida primitiva esquerda e carótida primitiva direita. Mais ou menos ao nível do ângulo da mandíbula, portanto, quando vocês deslizam o dedo ao longo do vosso maxilar inferior até encontrarem o ângulo a partir do qual depois começa o ramo em direção à vossa orelha, vocês mais ou menos a esse nível vão encontrar a bifurcação das carótidas primitivas. Portanto, nesta altura, vocês deixam de ter uma carótida direita e uma carótida esquerda e cada uma delas vai se bifurcar e vai ter então a carótida interna e a carótida externa. Portanto, do lado direito, carótida interna esquerda e carótida interna direita. Do lado esquerdo, carótida interna esquerda e carótida interna esquerda. Nesta zona onde ocorre a bifurcação, mais ao nível ao ângulo da mandíbula, vamos encontrar uma zona dilatada que se chama o seio carotídeo, que é um dos principais locais onde o nosso organismo detecta a pressão arterial e que é a zona mais dilatada e onde vocês facilmente conseguem sentir o vosso pulso carotídeo, quer do lado esquerdo, quer do lado direito. Portanto, estamos a falar do momento em que as artérias carótidas se bifurcam e vão dar origem à carótida interna e à carótida externa de cada um dos lados. A carótida externa é principalmente responsável por fornecimento de sangue de todas as estruturas que se encontram à superfície da cabeça. Portanto, estamos a falar dos músculos da mímica facial, estamos a falar dos músculos do pescoço, estamos a falar da irrigação da pele, de toda a que cobre toda a face e toda a região à volta do vosso crânio. Já a carótida interna, ela vai entrar para dentro da vossa calote craniana e aí sim vamos finalmente ter origem das artérias cerebrais, nomeadamente da cerebral anterior e da cerebral média. Fica-nos aqui a faltar apenas um pequeno território vascular, que são as artérias vertebrais. Ora, as artérias vertebrais vão ter origem ao nível dos vasos sanguíneos que iam para os membros superiores. Do lado direito, vocês lembram-se que havia o tronco arterial braquiocefálico, que rapidamente se bifurcava, dava origem à carótida primitiva direita e dava origem à subclávia direita. Ora, a subclávia direita, que é o vaso arterial que vai para o membro superior direito, imediatamente após a sua origem, dá origem às vertebrais direitas. Do lado esquerdo, não havia tronco arterial braquiocefálico. Havia imediatamente uma subclávia esquerda que ia para o membro superior esquerdo. E também, neste caso, imediatamente após a origem da subclávia, vocês vão ver a emergência de um pequeno vaso sanguíneo que são as artérias vertebrais esquerdas, neste caso. Ora, quer a vertebral esquerda, quer a vertebral direita, vão então subir em direção até ao crânio, vão caminhar dentro das apófises
dentro de uns orifícios que vocês viam nas vértebras cervicais, que tinham aqueles orifícios para a passagem das artérias vertebrais, são estas que lá passam, e finalmente chegadas ao cérebro, elas vão dar origem às artérias cerebrais posteriores. Portanto, esquematicamente, se vocês virem as imagens do meio, vocês conseguem ver que quer do lado do hemisfério esquerdo, quer do lado do hemisfério direito, vocês têm 3 territórios arteriais. Representado a cerebral, temos o território da cerebral anterior. Representado a amarelo, temos o território da cerebral média. Quer a cerebral anterior, quer a cerebral média, são ramificações da carótida interna. Na porção vermelha, e também envolvendo o cerebelo, nós temos o território das cerebrais posteriores, que no fundo não são mais do que a continuação das artérias vertebrais. E portanto vocês veem que estes territórios estão extremamente bem delimitados. À esquerda vocês conseguem ver uma imagem de TAC de uma pessoa que teve um acidente vascular cerebral em que houve uma oclusão das artérias vertebrais, neste caso da vertebral posterior, portanto do território da cerebral posterior, peço desculpa, que não é mais do que o que resulta de um entupimento das artérias vertebrais, neste caso do lado esquerdo do cérebro. A imagem encontra-se sempre em espelho, portanto neste caso do lado esquerdo do cérebro. Na imagem do lado direito, vocês conseguem ver uma pessoa que teve um acidente vascular cerebral extenso, neste caso do território da cerebral média. E, portanto, o que aconteceu foi que houve um entupimento, houve uma passagem de sangue que foi interrompida, neste caso, num território que está dependente da carótida interna esquerda, especificamente da cerebral média. Como vocês podem ver, a cerebral média é a que ocupa uma maior área em termos de circulação cerebral e também é a esmagadora maioria dos casos de acidente vascular cerebral que vocês vão ver. Tipicamente são estes doentes que depois acabam por ter alterações motoras e da linguagem. Concluindo também a circulação cerebral, o sangue chega por intermédio de artérias e depois é retirado por intermédio de veias. E nós vamos ter as veias da cabeça e do pescoço. Que veias são essas? Jugular externa e jugular interna. No caso da jugular externa, a jugular externa vai drenar todo o território venoso que diz respeito à circulação externa da cabeça. Portanto, tudo aquilo que eram zonas irrigadas pela carótida externa vão ser drenadas pela jugular externa. Já o território da jugular interna é o território da drenagem dentro da cabeça. Ou seja, todo o território de sangue que lá chegou por intermédio da carótida interna e por intermédio das artérias vertebrais vai ser agora drenado pela jugular interna. No seu conjunto, a jugular interna e a jugular externa vão se juntar de cada lado, dar origem à jugular comum e depois ela vai trazer o sangue de volta ao coração para seguir novamente um processo de arterialização. Quando falamos agora do que é um acidente vascular cerebral, um AVC, nós estamos a falar de uma interrupção ao fornecimento de sangue de uma determinada região do cérebro. Ora, por definição, e vocês vão encontrar múltiplas definições de AVC, mas eu penso que esta será a mais consensual, devemos definir AVC então como um quadro neurológico agudo em que surgem sintomas e sinais focais e que habitualmente ocorrem em indivíduos com fatores de risco cardiovascular, diabetes, hipertensão, arritmia, dislipidemia, tudo isto são fatores de risco cardiovascular. Nós vamos dividir os acidentes vasculares cerebrais em isquémico, quando existe uma interrupção do fornecimento de sangue por um coágulo ou por uma placa de atroma, e hemorrágicos, quando existe ruptura de um vaso. Independentemente do mecanismo, aquilo que no fundo acontece é que existe uma determinada zona do cérebro que vai deixar de receber o fornecimento adequado de sangue, quer por ruptura de vaso, quer por obstrução do mesmo. Na definição, vocês viram que nós tínhamos uma coisa que se chamavam sinais focais. Então, sinais focais são o quê? São déficits neurológicos que são desencadeados porque existe uma lesão do sistema nervoso central de zonas específicas e que vão dar origem a lesões e a quadros, a sinais e sintomas, assim, que são altamente específicos. Quer seja a afasia, quer seja a diminuição da força muscular, quer seja a perda total da capacidade de mobilizar um membro, quer seja alterações da sensibilidade.
Só estes que se consideram sinais focais. Tudo o resto são manifestações inespecíficas. A pessoa que vai ao hospital porque tem uma sensação estranha de peso na cabeça não é um sinal focal. A pessoa que vai ao hospital porque a memória não está bem não é um sinal focal. E estes sinais são fortemente sugestivos de lesão neurológica localizada. Enquanto todos os outros exemplos que eu estava a dar até agora são sugestivos de processos difusos. Uma meningite, uma intoxicação por fármacos, tudo isso já é mais comum do que propriamente um AVC. Num AVC, vocês esperam encontrar sinais focais. No entanto, os sinais focais podem acontecer em outras situações que não AVCs. Uma pessoa que tenha um traumatismo que provoca uma lesão localizada do sistema nervoso central pode ter sinais focais. Uma pessoa que tenha um tumor que comprime uma determinada zona do cérebro pode ter sinais focais. Determinadas infecções, se forem localizadas, podem cursar com sinais focais. Mas, por definição, num AVC, a pessoa terá sempre que, em algum momento, desenvolver sinais focais. Ainda quando falamos de acidentes vasculares cerebrais, é importante distinguir outros conceitos que não são totalmente sobreponíveis a acidente vascular cerebral, nomeadamente o AIT. O AIT, na gíria, é aquilo que os doentes dizem quando tiveram a ameaça de AVC. Ou seja, o que é uma ameaça de AVC? É quando transitoriamente houve uma interrupção do fornecimento de sangue, em que a pessoa transitoriamente desenvolveu sinais focais, mas em que houve resolução completa do quadro. O tempo de resolução do quadro é que vai decretar se a pessoa teve um AVC ou se teve um AIT. Ou seja, existem pessoas que têm AVCs e recuperam e não deixam de ter tido um AVC. Mas a recuperação no caso do AIT tem que ser mais rápida. E, portanto, por definição, a maioria dos autores consideram que são 15 minutos de sintomas. É a pessoa que vai ao hospital muito assustada porque durante 10 minutos não conseguia mexer o braço, mas depois passou. Em alguns autores consideram que se pode considerar até 1 hora, e mesmo assim ao AIT. E outros autores até consideram as 24 horas, mas estes são aqueles que menos consensuais são. Em todo o caso, o déficit nunca, em circunstância alguma, pode persistir durante mais de 24 horas. Qualquer déficit que tenha mais de 24 horas deverá sempre ser considerado como tendo sido no contexto de um acidente vascular cerebral. Um AIT não é menos grave do que um AVC. Ou seja, uma pessoa que teve um AIT, em termos de risco e em termos de necessidade de vigilância e investigação, é exatamente o mesmo que uma pessoa que teve um AVC e ficou com uma sequela. Ou seja, o facto da pessoa ter recuperado daquele não faz com que a pessoa possa ficar descansada e pensar isto não é nada. Não, essa pessoa vai ter que ser investigada e acompanhada independentemente de tudo. Outra coisa que nós também encontramos já na literatura é o ANT. O ANT é um acidente neurológico transitório. Basicamente é semelhante a um AIT, portanto é uma situação transitória da qual recupera, mas neste caso nem sinais focais teve, ou seja, não houve disartria, não houve afasia, não houve perda total da força muscular, mas houve um conjunto de alterações neurológicas que, pelo menos de forma persistente, durante meia hora, durante 1 hora, a pessoa teve alterações neurológicas que foram identificadas quer pelo doente, quer pelas pessoas que estavam à volta dele. Um exemplo que eu dou muito habitualmente é a pessoa que, por exemplo, saiu de casa, desorientou-se e não consegue voltar para casa. E durante 1 hora andou perdida pelo bairro e não sabia onde é que estava. E depois, de repente, aquilo passou e a pessoa consegue perfeitamente fazer o caminho de retorno para casa. A entidade clínica do acidente neurológico transitório não está tão investigada e tão definida como no caso do AIT. Mas ainda mais, cada vez mais, nós achamos que esta entidade clínica tem exatamente depois o mesmo risco de vir a ter um AVC no futuro e, como tal, deve ser dada a mesma gravidade que é dado como, por exemplo, se a pessoa tivesse tido um AIT. Epidemiologicamente, qual é que é o peso desta questão? A nível mundial, todos os anos existem 15 milhões de AVCs. Em Portugal, a cada hora nós temos 3 AVCs a ocorrer e a dar entrada nos nossos serviços de urgência. Na última década existiu, de facto, por melhoria das condições de vida e porque houve um investimento, nomeadamente em terapêutica com anticoagulantes e antiagregantes, uma diminuição na incidência de casos e uma diminuição na mortalidade. Por outro lado, como cada vez mais as pessoas sobrevivem ao AVC, cada vez mais nós temos sobreviventes a carecer de cuidados de fisioterapia. E é aqui que vocês vão entrar em ação. Portanto, vocês cada vez mais
vão ter pessoas que sobrevivem ao AVC, ele cada vez menos é uma causa de morte súbita, e vocês vão ter então pessoas que vão ter que lidar com déficit a longo prazo e, como tal, atuar sobre esses casos. Dentro dos fatores de risco, nós vamos identificar fatores de risco modificáveis e não modificáveis. O que é que são fatores de risco não modificáveis? São aqueles que nós, por muito que exista um intuito de atuar, nós não podemos alterar. A idade, a pessoa não vai sempre envelhecer e não há nada que nós possamos fazer. No caso do género, nós sabemos que existem mais AVCs em homens e são mais letais nas mulheres e nós não conseguimos contrariar isto. E também questões raciais, em que nós sabemos que por aumento das comorbilidades, nomeadamente fatores de risco cardiovascular como a hipertensão arterial, os indivíduos de raça negra têm mais AVCs do que os indivíduos caucasianos ou de raça branca. Entre os fatores de risco modificáveis, são aqueles que nós podemos atuar. Nós vamos encontrar a aterosclerose, a hipertensão arterial, as arritmias, a diabetes, o tabagismo. Tudo isto são coisas que nós podemos, de alguma maneira, prevenir e reduzir a incidência de AVCs e de AITs. Com isto, terminamos a aula de hoje, sendo que na próxima aula então vamos continuar a falar de AVCs, neste caso de AVCs isquémicos e hemorrágicos, e perceber também em termos de tratamento o que é que podemos oferecer ao doente no imediato e a longo prazo, passando obviamente depois pela parte da terapia da fala.